Olá, eu quero aqui expressar a minha opinião, deixar bem claro, sobre um assunto que já está superando a pandemia do coronavírus. Aqui no Brasil, não se fala mais que agora a saída do ex-juiz, agora ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Eu gosto de fazer algumas comparações, fazer alguns exemplos assim quando eu estou falando alguma coisa. E o exemplo que eu quero dar é assim: pense você num jogador de futebol que faz sucesso no time dele, fez o gol do título, só fez gol de placa, aí impressiona, vira ídolo, é, aí ele é convidado, né, para defender a seleção do seu país. E quando ele vai para a seleção defender o seu país, ele joga ali máximo 20% daquele potencial que ele jogava lá no time dele quando ele fazia o maior sucesso. E assim vejo eu, né, na minha opinião, o Sérgio Moro a respeito. Quando ele era juiz, estava vindo fazendo um grande trabalho, já há anos acompanhando e fazendo ali gol de placa um atrás do outro, né? E virou ídolo nacional quando ele prendeu o maior ladrão da história do Brasil e já considerado o maior ladrão do mundo, quando ele deixou preso em Curitiba o Lula. Mas esqueceu de prender outros também políticos aí que estão roubando e roubaram muito na história do Brasil, inclusive vários outros ex-presidentes. Mas fez esse golaço de placa, o gol do título. E eu, assim como maioria dos brasileiros, me tornei fã dele também, passei a admirar mais ainda o trabalho dele. Mas houve as eleições, o presidente Jair Bolsonaro eleito comentou em convidar ele para o Ministério da Justiça. Até conversei com alguns amigos que, na minha opinião, eu não achava tão bom. Eu gostaria de que ele continuasse sendo juiz, porque vinha fazendo um trabalho ótimo que talvez o seu substituto não conseguisse fazer à altura, né, no mesmo nível que o juiz Sérgio Moro vinha fazendo. Mas pensando um pouco pelo outro lado, ele poderia também fazer no Ministério da Justiça, caso ele fizesse o que ele fez como juiz, um grande trabalho e fazer uma revolução no sistema judiciário do Brasil. Mas infelizmente ele agiu como aquele jogador de futebol que passou para a seleção, não jogou mais nada. Então ficou opaco, ficou apagado o Ministério da Justiça desde que o Sérgio Moro, agora, né, o ex-ministro, assumiu em 2019 e não aparecia mais nada. Então, não necessariamente tinha que ficar aparecendo em holofotes e estar aí na frente das câmeras, igual o picareta do Mandetta, querendo o tempo todo se aparecer, se achar estrelinha para se promover. E trabalho mesmo, né, na prática, quase nada. Não, um bom profissional, um grande trabalho, ele pode fazer com as suas atitudes e automaticamente todo mundo vai ver isso acontecendo, os resultados. Não necessariamente ele precisa ficar falando, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tal. Não precisa necessariamente isso. E aos poucos, aí, vendo muitas investigações, não saía resultado, não aparece, nada acontece, há coisas cada vez mais apagadas, e um trabalho medíocre que ele veio fazendo. E as últimas vezes, assim, inclusive, acabou perdendo pontos comigo, né? Foi quando a mulher dele, a sua esposa, começou a dar declarações a favor do picareta do Mandetta. Já comecei a achar um pouco estranho. E quando veio o anúncio que o Ministério da Justiça estava dispondo de dinheiro para comprar tablets, né, aproximadamente ali 600 tablets para colocar nos presídios, para que os presos possam ver suas famílias durante essa época da epidemia. O Sérgio Moro, os presos sempre tiveram o celular dentro das celas, sempre. Eles conversam com suas famílias, com seus componentes das suas quadrilhas, com seus bandidos parceiros. Eles conversam diariamente via celular, não precisa de tablet. Agora, escolas municipais e estaduais do Brasil todo são muito carentes de material bélico para que possa melhorar o ensino
no Brasil. E não poderia, então, você, Sérgio Moro, ter pego esse dinheiro e, já que não queria investir no combate, né, ao coronavírus, e passar isso para as escolas e comprar equipamento para que as escolas sim pudessem ter equipamento competitivo e ideal e funcional para que o ensino no Brasil possa melhorar. Você não poderia ter feito isso? Agora, esses presos já nasceram dentro da cadeia? Eles já nasceram dentro do presídio? Ou nasceram aqui fora, assim como eu, como você, como o Sérgio Moro? E sempre tiveram toda a liberdade de estar junto com a sua família, com seus amigos, com os seus grupos de amizades, brincando, comemorando, sempre reunidos. Eles não tiveram isso, assim como eu, assim como você, cidadão de bem? Eles são tão simples. Eles escolheram estar lá dentro do presídio. É só não roubar, não matar, não traficar, não estuprar. Aí que não vai preso, pô. Aí você não fica na cadeia, pô. Aí não precisa ficar aí essa palhaçada. Já chega esse auxílio, um salário lá, mais de um salário mínimo para bandido, né? Porque está preso, tem que ajudar a família. Não tem que ajudar a família nenhuma, tem que ajudar o cidadão de bem. Agora, aí o ministro, além disso, também perdeu bastante ponto quando eu vi na cidade de Maringá, no interior do Paraná, aquele cidadão do Lavacar, né? Onde os guardas municipais ali assim, apagaram ele no meio da rua, né? E deixaram lá jogado, tiveram que vir o SAMU porque ele estava sendo acusado de estar trabalhando. Olha o crime que acusaram esse cidadão, que ele estava trabalhando. Também aquela mulher na praça pública lá em Araraquara, sozinha. Ela ia contaminar quem ali se ela tivesse contaminada com coronavírus? As árvores, os pássaros, os insetos que estavam ali, que moram ali naquela praça? Não, mas também covardes, eu chamo de covardes, tanto a Guarda Municipal de Maringá como essa Guarda Municipal de Araraquara e muitos guardas municipais de todo o Brasil são covardes. Algemaram uma mulher indefesa, ela não estava cometendo crime nenhum, ela estava sentada numa praça. Aquele outro cidadão de Piauí, dentro da loja, os policiais militares do estado do Piauí entraram dentro da loja, apertaram o pescoço do cidadão até ele sofrer um ataque e quase faleceu, quase ele poderia ter vindo a falecer. E o Ministério da Justiça não fez nada, nenhum pronunciamento, nem sequer falou alguma coisa, muito menos a atitude de fazer alguma coisa. E também não deu o mínimo de proteção, esforço ao presidente Jair Bolsonaro, quando ele vem tentando fazer aí que o cidadão de bem possa comprar sua arma de forma legal, porque o cidadão de bem sempre comprou suas coisas de forma legal, ele nunca precisou comprar ilegal. O bandido nunca ficou desarmado, o bandido nunca deixou de usar arma, o bandido ele não fica trancado em casa, ele não fica em quarentena, ele não fica em isolamento. E ainda de vantagem que eles têm, né? Agora liberaram mais de 30 mil bandidos no Brasil, estão assaltando as casas, entrando nas empresas direto. E o cidadão de bem desarmado. Você falava em ditadura de 1964 a 1985. Não, o comunismo começou no Brasil em 1986 e foi-se aos poucos implantando a ditadura. Ditadura é isso que você está vendo agora, que você não pode trabalhar, você vai preso se você estiver numa praça, você vai preso se você estiver trabalhando. Isso é ditadura. E você, cidadão de bem, não pode ter uma arma para se defender. Entendeu agora o porquê da lei do desarmamento? O porquê que essa grande mídia podre fez tanta campanha para que ele desarmasse o cidadão de bem? É porque estavam plantando essa maldita ditadura no Brasil e o cidadão de bem não ter o direito de se defender. Porque os bandidos, não interessa desarmar os bandidos, porque a maioria desses políticos são emparelhados né, com os bandidos, com os traficantes, porque muitos deles pegam dinheiro constantemente do tráfico de droga e de outros bandidos, né, tráfico de armas. Eles pegam dinheiro para as suas campanhas e tem que fazer lei sim para beneficiar os bandidos. Então, o Sérgio Moro deixou muito a desejar. Eu não votei em Sérgio Moro, eu votei no presidente Jair Bolsonaro. Até então não estou insatisfeito, ele erra, eu discordo de algumas coisas, não sou obrigado a concordar com tudo, porque eu tenho a minha opinião, é claro.
e não sou bolsonarista. Se tiver alguém melhor que ele numa próxima eleição, que na minha opinião eu acho assim, eu votarei também com certeza. Não sou militante, jamais serei isso na minha vida. Então, Sérgio Moro deixou muito a desejar. No momento aí, as atitudes que ele está tendo, agora sim querendo se aparecer igual o picareta do Mandetta, isso sim é hipocrisia, isso é covardia que ele fez com o Brasil. E muitas, eu vejo nas redes sociais, todo mundo 5 minutos depois do pronunciamento do Sérgio Moro, metendo pau no Bolsonaro, porque eu nunca mais vou votar no Bolsonaro. Não esperaram uma versão do presidente Jair Bolsonaro. E também não, sempre eu gosto de escutar os dois lados. E existem algumas verdades no pronunciamento do Sérgio Moro? Creio que sim, mas eu comecei a ver mais verdades no pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro quando as pessoas que começaram a defender em redes sociais, os mais conhecidos, começaram a defender o Sérgio Moro, são os corruptos do Brasil, os criminosos. Caiado, Dória, Witzel, a Peppa lá, Joyce Hasselmann, ministro do Supremo, mau caráter. Então, deputados do DEM. Aí como que você vai dar crédito a uma pessoa que só corruptos e mau caráter estão defendendo? Então, ali ele perdeu todos os pontos que tinha positivo comigo, na minha opinião. E eu passei assim a dar mais crédito ao presidente Jair Bolsonaro. No momento, acredito que o pronunciamento dele existem muito mais verdades que o pronunciamento do Sérgio Moro. Então, fica aqui a minha opinião. E se você concorda ou não, paciência, Porque desde o começo eu deixei muito bem claro que esta é a minha opinião. E que você possa analisar e começar a aprender, a dar um tempo, analisar um pouco os dois lados, começar a juntar peças, porque um quebra-cabeça você só monta juntando as peças. E é assim que deve se fazer no meio do ser humano também. Não dá para acreditar na primeira versão, na primeira história. É preciso ter um pouquinho de paciência e observar os dois lados. Sei que, infelizmente, uma grande parte do brasileiro é analfabeto funcional, não sabe fazer interpretação de texto e muito menos analisar situações e aí também depoimentos que muitas pessoas fazem. Então fica aí para você a minha opinião. Se você gostar, compartilhe. Se não gostar, exponha a sua opinião de uma forma muito educada, é claro, e você será respeitado com certeza. Tá ok?